E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Esse vídeo aqui ele vai estar completaço. Ele tem de tudo aqui. Nós temos lei anti-estrangeiro, sim. Nós teremos cambalacho da Toyota, sim. Teremos também, vai ter dinheirinho do governo, também tem dinheirinho do governo. Então você vê que nós temos de tudo aqui. Se você não ficar até o final, tu é doido, tá? Mas vamos à pauta aqui. Mais de 800 falências corporativas em maio, né, aqui no Japão. Vamos lá. O Partido Liberal, né, Democrata e no caso, a Komeito, concordaram em implementar um esquema de fazer pagamentos em dinheiro ali para o povo. Tá? Então eu vou trazer isso para você também, já fica bem atento. Essa daqui é para quem fala que o arroz, né, esse arroz estocado do governo é ração. O governo vai colocar mais à disposição. Tá? Vai ficar lindo agora. Por que disso? Porque eles estavam falando que o arroz de 2021 era ração pagado. Só que agora o Koizumi, eu acho que só de pirraça, eu vou colocar o de 2020. Vocês vão ter que me engolir. Ele vai colocar arroz de 2020 agora. Pois é. Comissário-geral da agência de polícia daqui do Japão ordena medidas reforçadas para combater os motoristas estrangeiros. Pois é. Então você vê que é mais medida anti-estrangeiro aí. Essa daqui, não sei se ficaria legal, mas isso aqui é para deixar você a par da situação. Ministro da Economia, aqui no caso da Akazawa, diz: as negociações ministeriais continuam apesar da incapacidade de encontrar um ponto em comum entre Estados Unidos e Japão. Então o que acontece? Não tem negociação, não está fechando. Tá? Como eu já vinha alertando há muito tempo. Pior que tem gente, quando eu falo assim, quando eu falo que eu já vinha alertando há muito tempo, tem gente que fica mordido. Os caras escrevem lá no comentário: é intragável esse japonês falando que ele avisou que não sei o que. Tem gente que fica mordido, né? Pô, é questão de você estudar e ver o que está acontecendo no mercado. É simples, não tem questão nada de, como é que se diz? De evidência nem nada. Mas você vê que tem pessoas que ficam mordidas. Se a pessoa fica mordida, é sinal que ela é incapaz de fazer tal coisa. E ela fica mordida porque o outro é capaz de fazer. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho da inveja das pessoas. É complicado, mas vamos lá. Essa daqui é bacana. Isso aqui é um cambalacho que a Toyota está querendo fazer, que se rolar, eu não sei o que vai dar. Olha só. O que a Toyota está querendo fazer? Ela está querendo usar os carros dela para entrar como se fosse na negociação com os americanos ali. Porque o Trump tinha falado que não vinha carros americanos para o Japão. Então o que a Toyota quer? Ela quer pegar os carros dela, que é fabricados nos Estados Unidos, e vender no Japão. Você vê? Isso é um cambalacho, porque o Trump não estava se referindo a uma montadora japonesa nos Estados Unidos. Ele estava se referindo a montadoras americanas vendendo os carros aqui no Japão. Tá? Mas sabe como é que é os cambalachos, tá? Então eu vou trazer isso para você. E se der tempo, porque eu não sei se vai dar tempo, essa daqui, tá? Que é a famosa lei, o aglomerado da famosa lei anti-estrangeiro, que eles já estão colocando até data já para implementar isso. E eu quero trazer isso para você, que é para você tomar cuidado, porque se você tiver com pendências no Estado, de alguma maneira, corra para negociar isso. Porque senão pode ser que te dê muito ruim. Como eu havia alertado, agora é certeza. Eles vão fazer a limpa nos estrangeiros aqui no Japão. Agora eu posso alegar para você. Agora eles vão fazer a limpa. Tá, mas vamos lá. Vamos começar aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Então vamos lá, que hoje eu não vou poder ficar comentando muito. Eu tenho que só ler. No mês passado, o número de empresas que faliram em todo o Japão foi pouco mais de 800.
É a primeira vez em 3 anos e 3 meses que o número caiu abaixo do mês anterior, do ano anterior. Então você vê que é bacana. Só que é aquilo que eu falo, né? Em vez deles usarem a referência o mês passado, eles usam o ano passado para poder diminuir o tamanho da pancada, tá? Mas, no entanto, as empresas de pesquisa preveem que a queda é temporária e que o número continuará a aumentar no futuro devido aos riscos com as medidas tarifárias do próprio governo Trump ali, né? De acordo com a empresa de pesquisa Tecoco Databank, o número de falências de empresas e outras entidades que entraram com pedidos de reorganização legal com dívidas de mais de 10 milhões de ienes no mês passado foram de 835, com uma queda de 181 em relação ao mesmo mês do ano passado. Então você vê que no ano passado foram mais de 900 ali. Esta é a primeira diminuição do número de falências em 3 anos. No entanto, a empresa de pesquisa diz que a diminuição é uma tendência temporária e uma reação no período em que as falências foi relativamente alta, com mais de 1.000 no mesmo mês do ano passado. Por setor, olha só, houve 220 falências no setor de serviços, 185 no setor de varejo, tá? E 157 no setor da construção. Por que você acha que no último relatório ali, como eu trouxe no vídeo, que o governo diz que ele revisou e tinha algumas discrepâncias, eles falaram que houve uma melhora no setor da construção, mas aqui houve 157 falências no setor da construção, mas o governo falou que melhorou. A mesma coisa, o consumo pessoal, o governo falou que melhorou, tal, mas você vê que houve 185 falências no setor de varejo. Então você vê que esses números são discrepantes com os números do governo japonês. Por isso que eu falei aqui no vídeo passado que aqueles números não dá para confiar, é muito estranho, tá? E a Tecoco Databank, né, prevê que no futuro não é otimista, devido aos riscos como os preços altos, escassez de mão de obra e impacto nas medidas tarifárias do governo Trump, e que o aumento de falências continuará no futuro. Tá pulando aqui rapidamente. O Koizumi aqui. Em uma coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Koizumi, anunciou uma política para liberar mais 200 mil toneladas de arroz das safras de 2021 e 2020, por meio de contratos discricionários. Essa será a primeira vez que o arroz estocado da safra de 2020 será liberado. Então essa daqui eu acho que o cara fez de pirraça. Tipo assim, vocês estão falando que o arroz de 2021 era ração, no caso o Tamaki ali, né? E tem muito brasileiro falando, não, é ração, é ração, é ração. Agora vocês vão comer de 2020. Aí. Pois é. Né? Em uma coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, no dia 10, o ministro da Agricultura do Japão, Koizumi, afirmou: eu disse que forneceremos uma quantidade limitada de arroz estocado e, se houver demanda, para que as empresas que desejarem possam utilizá-lo. Portanto, venderemos mais 100 mil toneladas da safra de 2021. Então você vê que não acabou a safra de 2021 ainda. E mais 100 mil toneladas da safra de 2020, revelando sua intenção de liberar mais 200 mil toneladas. Por meio de contratos discricionários. Essa é a primeira vez que o arroz estocado da safra de 2020 será liberado. Mas por que disso também? Porque ele estava sofrendo uma pressão para liberar arroz para saquê e miso. Então, muito dessas safras aqui, dependendo da safra de 2020, ela não vai vir para o povo. Tá? Ela vai para a fabricação de saquê e fabricação de miso. Tá? Então, continuando aqui. As solicitações serão feitas a partir do dia 11 para 100 mil toneladas da safra de 2021. E as 20 mil toneladas que ainda não foram compradas, das 60 mil toneladas que estavam previamente programadas para a liberação para pequenos e médios varejistas. Quando questionado sobre o preço do arroz estocado para a safra de 2020, Koizumi afirmou: provavelmente ficará em torno de 1.700 ienes por 5 quilos.
Essa é a ideia do valor mais barato para a coisa mais antiga. Eu já expliquei, não vou explicar mais aqui, porque eu preciso ganhar tempo, porque esse vídeo tem muita coisa. Então, o Koizumi acrescentou: estamos solicitando agora que as lojas de conveniência e supermercados de todo o país avancem com essa medida com considerável vigor. E à medida que no caso dessa parte do arroz se espalha por todo o país, gostaríamos de liberar mais arroz estocado, já que algumas lojas já estão esgotando o estoque. Sim. Tanto que aquela Iris Oyama, que ela estava colocando a pré-venda desse arroz do governo online, esgotava assim, questão de tempo só. Não dá para mensurar assim quantas horas são, mas esgotava rápido. Tá? Tanto que a primeira leva levou 45 minutos para esgotar. Tá? 300 sacos. Para você ter ideia como é que o povo está comprando. Então aquela ideia do povo, eu sempre bato nisso porque, nossa, eu fico mordido. Porque tem muita gente no mundo passando fome, muita gente aqui no Japão, tá? Que necessita desse arroz também. E as pessoas tripudiando em cima da dor das outras. Tipo assim, eu como ovo e arroto caviar. Não há nada, não existe problema nisso? Não existe, pô. Mas se você não quer comprar ou não tem necessidade disso, pô, não precisa ficar tripudiando em cima da dor dos outros. Tá? Então você vê que tem muita gente maléfica no mundo mesmo, tá? E você vê que tem muito brasileiro que faz isso. Se ele faz isso com a dor dos outros em questão de fome, você já imaginou dentro de uma fábrica ou algum outro lugar assim, onde que as coisas são muito mais complicadas, entre aspas, com a convivência diária? Então você vê que tem muita gente maléfica no mundo mesmo, né? Então vamos lá, continuando aqui. Após a liberação, o estoque restante será de 100 mil toneladas do arroz produzido em 2020. Quando questionada essa decisão de manter 100 mil toneladas, que foi tomada com perspectivas de desastres, Koizumi respondeu: considerando casos anteriores, tivemos 40 mil toneladas do grande terremoto do leste do Japão e 90 toneladas do terremoto de Kumamoto. Então você vê que o governo ele gastou 40 mil toneladas no grande terremoto do leste do Japão e 90 toneladas do estoque dele no terremoto de Kumamoto. Então acredito que esse seja o nível suficiente para responder à demanda. Sim, até porque, se você reparar, ele soltou de 2022, 2021 e 2020 agora. Ainda tem 2024 e 2023. Entende? Então você vê que ele está sendo estratégico? Tá. Porque ele não sabe o tamanho do problema que vai vir ainda. Porque nós começamos a temporada de chuva agora. Já tem locais emitindo alertas de evacuação. Então se você mora aqui no Japão, dependendo da situação, não paga para ver. Se deu alerta de evacuação, pica a mula. Principalmente se você mora no térreo. Tá? Não paga para ver. Se você mora no segundo ou terceiro andar, aí é outros 500. Tá? Aí você tem que contar com a rigidez da estrutura do seu prédio. Mas caso contrário, não paga para ver e vá. Tá? Porque dá problema. Dá problema. E ontem foram emitidos aqui no Japão vários alertas. Tá? Então só toma cuidado. Então vamos pulando de matéria, porque nós temos que ganhar tempo. O casal aqui. Tá? Em relação às medidas tarifárias dos Estados Unidos, o ministro da Revitalização Econômica do Japão declarou que nenhum caminho para o consenso foi encontrado nas negociações ministeriais até agora. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu havia explicado o porquê já. E antes do governo começar eu já havia explicado o porquê. Então se você quer ficar sempre bem informado do que está acontecendo, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo. E se for no TikTok, clica no rosto do bonitão. Eu já havia explicado, porque o que o Japão está querendo fazer, o que o Japão está querendo apresentar é muito pouco. E até eu considero pouco para uma nação. Mas se ele não fizer isso, não proteger a nação dele, muita gente vai sair prejudicada, principalmente os pequenos. Os pequenos serão muito, muito prejudicados. Então você vê que o Japão está entre a cruz e a espada, não tem muito o que fazer. Só que nisso, se não haver negociação, as tarifas não vão baixar. E com isso você já sabe, né? O que vai acontecer. Então, continuando aqui. Então,
Nakazawa declarou que nenhum caminho para um consenso foi encontrado nas negociações ministeriais até agora, mas indicou sua intenção de continuar as negociações com o objetivo de chegar a um acordo entre os líderes da cúpula do G7, já na semana que vem. Eles estão falando muito disso. Pode ser que chegue alguma coisa assim em relação ao G7 ali, porque eles estão batendo muito em cima disso. Então é aquela velha história, onde tem sinal de fumaça tem fogo. Tá? Então não sei o que está rolando nos bastidores, que não vem para frente, para o público, mas pode ser que seja o caminho de alguma coisa ali no G7. Tá? Em relação às negociações entre Japão e Estados Unidos, após as medidas tarifárias impostas pelo Trump, a Nakazawa declarou na coletiva de imprensa após a reunião do gabinete: parece que estamos em um nevoeiro. Os Estados Unidos deixou claro que o Trump tomará a decisão final e que estamos progredindo por meio de discussões vigorosas com os 3 membros do gabinete, mas não vemos nenhum caminho para o acordo final. Porque os americanos já falaram, do jeito que você quer não vai rolar. Tá? Porque o Japão quer que tire toda a isenção de impostos, e os americanos já deixaram bem claro, não vai rolar. Você vê que o Reino Unido não teve isenção de impostos. E o Japão, com seu ego enorme, está querendo isenção de impostos. Não vai rolar. Acredito que a ordem das coisas será que os líderes do Japão e dos Estados Unidos conversem com uma base na situação mais recente, após a discussão entre o secretariado e os membros do gabinete, indicando sua intenção de continuar as negociações com os membros do gabinete e outras partes, partes com vistas para chegar a um acordo entre os líderes na cúpula do G7. Olha, uma coisa eu vou falar para vocês. Se não chegar nenhum acordo no G7, esquece que não vai ter mais acordo. Tá? Aí o pau vai torar aqui no Japão. Tá? Para quem tem dúvida do que eu estou falando, então já deu para você sacar se você entende japonês, né? Então vamos pular a matéria aqui. Eu acredito que muita gente vai estar esperando para escutar, para ver essa matéria aqui. É a matéria do dinheirinho, tá? Olha só. Em relação às medidas para combater os altos preços, os secretários gerais do Partido Liberal Democrata, que é o do Ishiba, e a Komeito concordaram que uma resposta imediata era necessária e que implementariam pagamentos na forma de dinheiro ou outra assistência que prosseguiriam com a coordenação da estrutura do sistema, incluindo o valor da assistência. Só que o grande ponto aqui, os partidos estão se mobilizando, beleza. Nós temos que ver o que o primeiro-ministro vai fazer. O primeiro-ministro é a ponte-chave. Se ele falar não, é não. Então eu estou trazendo isso aqui, mas aqui ainda não é certeza ainda, tá, do dinheirinho, mas vai ganhar força. Porque agora o partido do Ishiba, ele está se propondo a negociar, o que antes não estava fazendo, agora está se propondo. Então, com o partido do Ishiba ali, como é que se diz? Se propondo a negociar, agora pode ser que agora a coisa ganhe força e saia do papel agora. Tá? Porque vocês viram o que aconteceu com o Kishida. O próprio partido expulsou o primeiro-ministro. Então, se o Ishiba fica muito irredutível com certas coisas, ou ele não apresentar um argumento plausível para negar, o partido vai acabar quicando ele também. Tá? Então, continuando aqui. Então, o secretário-geral do Partido Liberal Democrata, Moriyama, e o secretário-geral da Komeito, Nishida, reuniram-se em Tóquio com a presença dos presidentes da Comissão de Assuntos do Parlamento ali de ambos os partidos. Na reunião, concordaram em implementar medidas para combater as altas dos preços, como a devolução do excesso da receita tributária à população e a implementação de pagamentos em dinheiro, visto que é uma proposta imediata necessária. Além do dinheiro, a Komeito defendeu que os pagamentos sejam feitos na forma de pontos do My Number.
dado aos portadores do cartão My Number. Portanto, os presidentes das comissões de pesquisa política de ambos os partidos trabalharão juntos para refinar o sistema, incluindo a definição dos limites monetários ou de renda. Então pode ser que haja limitação para quem ganha até tanto, né? Quem ganha X ali vai poder ganhar, quem não ganha, quem ganhar mais isso não vai poder, ou vai ser para todo mundo, mas se fizer tem que ser para todo mundo, independente, como é que se fala, do ganho, tá? Para ser uma coisa mais justa. Só que o que me chamou a atenção é na parte do My Number. Então, dependendo da situação aqui, quem não tiver o My Number não vai ganhar esse dinheiro. Ah, japonês, mas se tiver o My Number, como é que faz para usar esse dinheiro? Não faço ideia. Tá? Mas não realmente, desculpa a brincadeira, mas não faço ideia mesmo como é que usa. Tá? Mas dependendo, eles vão querer que use o My Number ali. Tá? Confirmaram também a implementação dos pagamentos será incluída nas promessas de campanha para a eleição, desculpa, garganta tá pegando, para as campanhas de vereadores e considerarão a inclusão como uma promessa de campanha comum para os partidos no poder. Então já dá para você ter ideia que se isso aqui virar promessa de campanha, eles vão ter que cumprir. Então o dinheirinho vai vir, só que não sabe de que forma, se vai vir para quem tem My Number ou não. Então, grande provavelmente, eles vão forçar as pessoas a fazer o My Number para poder ganhar o dinheirinho. Aí vai ficar a seu critério, caso você tenha My Number ou não, a fazer o My Number ou não, para ganhar o dinheirinho do governo. Tá? De qualquer maneira, continuando aqui. Após a reunião, o presidente do comitê dos assuntos da dieta ali, do parlamento ali, Sakamoto disse aos repórteres: concordamos que o aumento da receita tributária deve ser devolvida na forma de benefícios. O presidente do Conselho de Pesquisa Política, então, discutirão isso no futuro. Cortar o imposto sobre o consumo levaria a uma nova redução da receita do déficit, né, da receita tributária. Então, considerando que as reformas legais e outras medidas levariam tempo, isso seria difícil. Só vou levantar um ponto aqui para finalizar, né, que na política, que eu havia gravado o vídeo da política básica, não estava ajuda do governo. Então eles fizeram isso depois da reunião da política básica. Então, grande provavelmente isso aqui, eles vão fazer o quê? Um orçamento suplementar. Só que com esse orçamento suplementar, como o Japão estava querendo entrar na parte do superávit primário, ele não vai conseguir. Japonês, o que é superávit primário? Assista o vídeo passado que eu expliquei lá, tintim por tintim, o que é superávit primário. Eu não posso ficar aqui, porque nós temos mais 3 matérias para gravar ainda. E vai levar tempo, dependendo. Então não posso explicar. Mas veja o vídeo passado para você ver o que é superávit primário. O que é muito importante para o Japão. Tá? Nessa altura do campeonato. E o secretário da Komeito, Nishida, tá, afirmou na coletiva de imprensa, você viu que o cara afirmou ali, devido ao aumento dos preços, os salários reais estão no vermelho. Isso é fato, já trouxe aqui no canal também. Por isso que eu falo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa seu like ali, né, e clica no sininho para você receber notificação de vídeo. Se isso não for controlado, a economia real piorará. Piorará. Já piorou, não tem como mais, tá? Negócio agora é só ladeira abaixo. Por isso é necessário compensar o déficit salarial. É desejável efetuar pagamentos o mais rápido possível dentro de um ano. Então dentro de um ano aí, dependendo, vai vir dinheirinho. Quanto que vai ser? Eles vão definir. Em seguida ele comentou o método de pagamento. Para priorizar a rapidez, o partido deu exemplo dos pontos do My Number. Mas provavelmente algumas pessoas preferem que o dinheiro em espécie. Eu também preferiria, tá? E devemos considerar cuidadosamente como fazê-los, como uma conta de recebimento de fundos públicos. Ele também expressou sua intenção de discutir no futuro a imposição de limites de renda. Então você vê que eles ainda vão chegar no consenso, mas isso agora é realidade. O dinheirinho vai vir? Vai vir. Porque se eles colocarem como promessa de campanha, eles têm que cumprir. Então o dinheiro vai vir. A quantidade que é incógnita ainda, tá? É interrogação, mas... tá? Já estou trazendo para você de antemão aqui. Agora eu posso falar para você. Vai vir dinheirinho. Tá? Então vamos aqui, pulando aqui. Ó, saiu na TV a parte do comissário no comissário geral da Agência Nacional de Polícia do Japão falando, ó,
全国の警察本部の交通部長などおよそ80人が出席した会議。警察庁の楠木長官は、交通事故が増加傾向にある外国人ドライバーについて次のように述べました。我が国の交通ルールはもちろんのこと、交通マナーについても理解が深まるよう、交通安全教育や広報啓発の充実強化を図る。Pois é, então vamos lá. Então, para você que dirige aqui no Japão, já fica atento, tá? Como é que se fala assim? Com o aumento dos acidentes causados por motoristas estrangeiros, o comissário-geral da Agência Nacional de Polícia, Yoshinobu Kusunoki, em uma reunião com os chefes de departamentos de trânsito e sedes da polícia de todo o Japão, instruiu-os a fortalecer as medidas de prevenção de acidentes, como trabalhar com empresas para ajudar os motoristas estrangeiros a aprofundar seu conhecimento sobre as regras e costumes de trânsito no Japão. Foi realizada uma reunião na Agência Nacional de Polícia com a presença de 80 pessoas, incluindo os chefes de departamento de trânsito das sedes policiais de todo o Japão. E na reunião, o comissário-geral Kusunoki declarou: trabalharemos para aprimorar e fortalecer a educação em segurança no trânsito, para que os motoristas estrangeiros tenham uma compreensão mais profunda, não apenas das regras de trânsito no nosso país, mas também das boas maneiras de dirigir. Apesar que, como é que fala assim, tem muito japonês também, que os caras também é complicado também para dirigir, viu? É tenso. Em seguida, ele instruiu as pessoas que empregam motoristas estrangeiros a incentivar a direção segura por meio de treinamentos, cooperar com a indústria de aluguel de carros para informar os turistas estrangeiros que alugam os carros sobre as medidas de trânsito e os costumes locais, e intensificar a repressão da chamada táxis legais que fornecem viagens a turistas estrangeiros que visitam o Japão em seus próprios carros mediante pagamento de taxa. Isso aqui tem muito brasileiro que faz isso aqui. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque se tiver uma pessoa que ela vai lá, ela dedura, o famoso cagueto, o X9 ali, vai dar problema. Tanto que, né, eu não posso ensinar esse tipo de coisa não, senão eu vou entrar na parte do YouTube ali de fraude, tá? Não posso ensinar esse tipo de coisa. Mas tem que tomar cuidado. Então, para você que faz, como é que fala assim, transporta as pessoas assim, que não tem, você que não tenha registro e transporte as pessoas para os outros locais, só tome cuidado, tá? Toma cuidado da forma que você fizer a sua propaganda nas redes sociais, porque tem polícia de olho. Às vezes eles não falam nada porque é peixe pequeno, alguma coisa assim, mas se ele tiver naquele tempo que ele tem que mostrar números, ele vai pegar a pessoa. Isso acontece pra caramba. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, tá certo? Pelo amor de Deus. Vamos ao cambalacho da Toyota. Isso aqui é o cambalacho do cão, tá? Para você ver como é que japonês é trambiqueiro. Olha só, para evitar as tarifas impostas pelo governo Trump, a Toyota propôs um plano cooperativo para vender os carros americanos usando a sua rede de venda doméstica. O vice-presidente executivo da Toyota, Hiroki Nakajima, revelou isso em um vídeo publicado no site da empresa. Em uma coletiva da imprensa após a reunião do gabinete no dia 10, a parte do governo, o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Muto, disse: vou me abster de comentar, até porque dependendo se ele comentar alguma coisa, ele vai perder o cargo, tá? Sobre os status das discussões, mas deixou implícito: acredito que haverá uma oportunidade para conversar sobre isso. Então você vê que o governo Ishiba e a Toyota vão fazer cambalacho. Isso aqui é um puta de um cambalacho, tá? Em um vídeo postado no site da empresa, Nakajima mencionou na reunião entre o presidente Akio Toyoda e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba em maio, revelando que a empresa propôs que as montadoras americanas poderiam usar a rede de venda da Toyota como uma opção quando trouxessem seus carros para o mercado japonês. Até aí tudo bem,
Até aí tá normal. Mas continua comigo aqui. Sobre a tão comentada ideia de reimportar os carros japoneses fabricados nos Estados Unidos. Então a Toyota, ela monta os carros lá nos Estados Unidos. Ela pegaria esses carros que ela montaria nos Estados Unidos e traria de volta para o mercado japonês. Os carros japoneses. A Toyota havia dito que a Ishihara que não nega a possibilidade. Então você vê o tamanho do cambalacho. Porque dependendo da forma, tá? Se a Toyota ela fabrica o mesmo carro nos Estados Unidos e aqui no Japão, dependendo, existem várias possibilidades. Ela alega a saída de X carros dos Estados Unidos para o Japão, só que dependendo, não há a saída, tá? Não tem a parte da logística, mas foi feita a saída. Então é cobrado um imposto, só que ela não ganha, como é que fala assim, não tem o gasto de logística e monta o carro aqui, gerando empregos aqui no Japão. Então você vê o tamanho do cambalacho que pode ser feito em determinadas situações. Então você é muita, como é assim, é muita coisa que dá para, como é que se fala? Como é que se diz? Fugiu até a palavra. Para contornar a situação, tá? Trump expressou a insatisfação com o fato dos carros americanos não estarem vendendo bem no Japão e considera os padrões de segurança japoneses, que diferem dos seus, como uma barreira não tarifária. Ao usar a rede nacional de mais de 4.000 lojas da empresa para ajudar a vender os carros americanos, a Toyota espera obter concessão dos Estados Unidos nas negociações tarifárias. Ali. Olha que doideira. No entanto, houve casos no passado em que a rede de vendas da Toyota foi usada para vender carros americanos como medida para aliviar o atrito comercial entre Japão e Estados Unidos. Mas as vendas cessaram em cerca de 4 anos depois, após 1996, devido à queda nas vendas. Sobre esse caso, o Muto disse: acho que os tempos são um pouco diferentes. No passado, acho que havia uma questão de descompasso entre oferta e demanda. Mas aqui, nesse caso, dependendo da situação, eles vão fazer alguma coisa para salvar o emprego das pessoas nas fábricas da Toyota, usando esse cambalacho. Olha o tamanho do cambalacho que foi. Então vai se trazer carros da Ford e outros carros, como é que fala assim, para o Japão. Mas eles vão usar isso também para passar os carros da Toyota no mercado japonês. Os carros fabricados nos Estados Unidos, da Toyota nos Estados Unidos, para ser vendidos no mercado japonês. Então, dependendo da forma que for feito, dá para fazer certos cambalaches e ir salvando o emprego das pessoas aqui. Que a Toyota já alegou que se ela baixar a produção de carros de 3 milhões anuais aqui no Japão, vai ter que demitir pessoas. Então eles estão vendo como é que eles precisam fazer para manter esses 3 milhões de produções anuais. Porque senão eles vão ter que demitir uma pancada de pessoas, eles já avisaram. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu trouxe isso aqui no canal, que eles avisaram. Última matéria, beleza, deu tempo de colocar tudo, até porque essa daqui é um pouco mais extensa. Tá? Para você que é estrangeiro aqui no Japão, eu gostaria que você prestasse um pouco mais de atenção aqui. Mais do que a matéria do dinheirinho. Tá? Porque isso aqui vai ser regra. Já estão datando isso. Isso aqui vai impactar na vida de todo mundo. Tá? Todo mundo vai ser impactado, vai ter a vida impactada em relação a isso aqui. Então, tome muito cuidado daqui para frente. Então vamos lá. Então, fiz um alarde todo e não trouxe nada. Então vamos lá. Sobre um sistema de triagem rigorosa, o Japão não renovará os vistos de residentes estrangeiros com médio a longo prazo que não pagarem corretamente as despesas médicas, impostos ou prêmios de previdência social. Pois é. Tanto que nessa daqui eu também estou no risco. Tá? Que como eu não estou fazendo pagamento de previdência, eu estou no risco também. Tá? Pode ser que isso bata em mim, pode ser que bata em mim também. Eu também estou no risco. Tá? Então já vou trazendo para você direto. Se chegar assim, japonês está indo para o Brasil, tô. O que foi? Perdi o visto. Pode acontecer, pode acontecer. Tá? Brincadeiras à parte, mas pode acontecer comigo também. Tá?
Então, continuando aqui. Antes que alguém me pergunte, ó, eles não soltaram, tá, ainda, como é que se diz, a coisa das minúcias. Eu tô trazendo para você aqui tudo que saiu. Tanto que eu acho que eu sou o único canal entre os brasileiros aqui no Japão que tá dando uma ênfase muito grande nisso aqui. Você vê que já praticamente alguns vídeos trazendo tudo que tá saindo. E agora mais isso aqui. Tá? Então, eu acho que nesse ponto, eu acho não, o que eu acho é viagem na maionese, como é que se fala assim? Eu acho, não é certeza, aqui eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nesse ponto você vai ficar muito bem informado com o que está saindo atualmente na parte para leis anti-estrangeiros. Por isso que eu já havia colocado que o Japão está fazendo a caça dos estrangeiros e agora aqui a coisa vai piorar. O governo, presta bem atenção, o governo planeja implementar o sistema até junho de 2027. Até junho de 2027. Está considerando as emendas às portarias ministeriais. A Agência de Serviço de Imigração e o Ministério da Saúde também estão discutindo modificações para compartilhar as informações para o novo sistema de triagem. É aquela velha história que eles falaram, é a torre de controle, que eu já havia falado em outro vídeo. Espera-se que o gabinete aprove em 13 de junho as políticas básicas do governo para gestão e reforma econômica e fiscal, que eu trouxe no vídeo anterior. E pedem uma sociedade ordenada e harmoniosa com cidadãos estrangeiros. O plano afirma claramente que o uso efetivo de informações sobre o não pagamento de impostos e prêmios de previdência social e a não pagamento de despesas médicas por estrangeiros será considerado para uma triagem de residência. Vou ler de novo. O plano afirma claramente que o uso efetivo das informações sobre o não pagamento de impostos, se a pessoa tiver inadimplente com o Estado de alguma maneira, os prêmios de previdência social, se a pessoa não está atrelada a algum sistema de previdência social, e o não pagamento das despesas médicas, a pessoa vai no hospital e dá o calote no hospital ali, por estrangeiros, será considerado para triagem de residência. Então, se você tiver alguma dessas pendências aqui, o governo não vai renovar seu visto. Simples assim. Até agora, o processo de triagem para o visto de habilidade técnica específica verifica se o requerente pagou os prêmios de seguro social, no caso assim, o Shakai Hokkei. Antes que alguém me pergunte, já pode dizer, eu não sou atrelado ao Shakai, o que eu tenho que fazer? Você vai na prefeitura, tem o Kokumin. Japanês, é o Kokumin Hokkei? Não, é o Kokumin Nenkin. Calma, gafanhoto, calma. Porque existe o Kokumin Nenkin e o Kokumin Hokken. O Kokumin Hokken é a parte como é que fala assim, do seguro, só da parte de saúde. Não está atrelado à parte social. Se você fizer o Kokumin Nenkin, você pode atrelar a parte de saúde, mais a parte para sua aposentadoria, da Previdência Social do Japão. Japonês, mas eu preciso fazer isso se eu tenho Shakai? Não, não precisa. Se você tem o Shakai é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? No caso, o Kokumin Nenkin é para quem, no caso, se for autônomo, no caso do autônomo, desculpa, eu não sei se eu estou falando besteira, no caso do autônomo não sei de dizer, mas é uma pessoa que está em casa, por exemplo, faço só na Ishoku, por exemplo, não tenho seguro de nada, não estou atrelado ao seguro do meu marido, da minha esposa, né? Você tem que fazer. Se você não está atrelado a nenhum tipo de seguro, junto com sua esposa, seu marido, seu cônjuge, você tem que fazer. Tá? Já estou te dando a dica, mas continuando aqui. No caso do Kodin, do autônomo, me desculpe, não sei te dizer, tá? Quem pode explicar melhor é a Viviane Makiyama. Ela não me conhece, não ganho nada para falar dela, mas como ela trabalha com essa parte de contabilidade, ela posta muita coisa, ela pode ser que ela te esclareça. A Sayuri do sindicato pode ser que consiga falar alguma coisa também, que ela, grande provavelmente, ela vai ter que ter conhecimento do assunto
para poder ajudar as pessoas, a proteger as pessoas ali. Então, grande provavelmente a Sayuri, né? Pode ser que fale também. Sayuri também não me conhece, tá? Antes que alguém venha apontar o dedinho. Ah, você tá fazendo jabá pro povo. Não, esse povo não me conhece, nem sabe que eu existo. Tá? Mas como eu acabo vendo vídeo deles, e tem vídeos muito bacanas, por sinal, pô, vale a pena seguir essas pessoas, tá? Por questão de informação. O Marcos Taira também, só que esse sumiu da parte assim de divulgação de vídeos. Ele também pode ser que tenha muita informação para você também, tá? Então tem muita gente bacana no meio dos brasileiros aí, dispostos a ter informações. Claro que para alguns mediante apagamentos, para outros pode ser que seja, como é que fala assim, de graça, mas vale a pena você correr atrás de informação no caso que você for autônomo, tá? Me desculpe, não posso te falar sobre questão nessa parte autônoma. Mas continuando aqui. O plano afirma claramente. Parará. Até agora, o processo de triagem para o visto, você foi falar também, a falta de pagamento, né, de despesas médicas também é levada em consideração no processo de triagem para estadias de curta duração, como passeios turísticos. É aquela velha história: o cara veio para cá uma vez, foi no hospital, deu calote e foi embora. Se ele tentar vir para cá de novo, tá negado. Esse nunca mais entra no Japão. Tá? Então já pode ter certeza que a caça à parte dos turistas, estrangeiros, ilegais ou não, vai começar. Você vê que já tem data para até 27 de junho. Né? 2027 em junho. O governo também pretende expandir esse processo de triagem para os status de residência de médio a longo prazo, incluindo vistos de estudante, que é o famoso intercâmbio, e família. Tá? Por isso que eu falo que na parte da família pode ser que eu entre e eu tenho que ir embora daqui a um tempo. Mas de qualquer maneira, se eu for embora também, eu vou continuar gravando vídeo, não há problema. Tá? Eu pego, entro no jornal aí, como eu te falei, na internet já tento sarrafo. Mas você vê que para intercâmbio, para você que faz intercâmbio, é melhor ir na prefeitura lá e fazer esse Kokumi Nenkin. Porque senão, na hora que isso aqui entra em vigor, se você não tiver nisso, pode ser que nessa parte do intercâmbio, se você tentar ficar aqui, além do tempo do intercâmbio, pode ser que te dê problema. Porque tem muita gente que consegue ficar, além do tempo de intercâmbio, consegue. O intercâmbio é só uma porta de entrada. Para a pessoa vir para cá, veio para cá, ela consegue ficar mais tempos além do intercâmbio, do tempo de intercâmbio? Sim, ela consegue. Tá? E é isso aqui que eu estou te trazendo. Só que com essa brecha na lei, você vai ter que fazer outras coisas. Ah, japonês, mas eu já trabalho, eu já faço recolhimento. Aí, do Shakai, da onde que eu trabalho, mesmo fazendo um intercâmbio. Beleza, não há problema. Aí você não precisa fazer um Nenkin do Kokumi, porque você já está no Shakai. Mas se você não tiver, vá lá e faça. Residentes permanentes podem perder seu status por não pagar intencionalmente impostos e prêmios de residência de previdência social, de acordo com a lei revisada do controle de imigração e reconhecimento de refugiados, né, que entrará em vigor nos próximos 2 anos. Então você vê que ter visto permanente, tem gente, apesar que já tem gente que já está perdendo, tá, o visto permanente aí, que já está saindo em vários vídeos. Só que ter visto permanente, hoje em dia, não é segurança para ninguém mais. A única vantagem do visto permanente hoje em dia é para você ter uma carta de crédito melhor do que a das pessoas normais, dos estrangeiros normais. E só. Isso não te dá mais segurança. Tá? Você vai ter uma carta de crédito ali e você não vai precisar de ficar renovando o visto a cada 1 ano ou a cada 3 anos. Então você acaba economizando um certo dinheiro. Mas é só. Tá? Falar que tem a vantagem, uma puta vantagem, não, porque nesse meio tempo, se você pisar na bola ou houver algum problema que você não conseguir pagar seus impostos e não sair correndo para negociar, você vai perder seu visto.
Porque a prefeitura agora ela é obrigada a notificar a imigração na questão de inadimplência. Por isso que se você não faz recolhimento de imposto de renda aqui no Japão, faça a declaração de isento, como eu venho fazendo há alguns anos. Faça a declaração de isento, pelo amor de Deus. Porque senão o Estado vai achar que você está fazendo qualquer outra coisa e está sonegando imposto. Se o Estado achar que você está sonegando o imposto, tu vai se lascar aqui no Japão. O Japa aqui já está te alertando, tá, de antemão. Deu problema, né? Corre lá para você negociar isso agora. Com o aumento no número de trabalhadores estrangeiros e turistas, houve incidentes, né, de criminalidade, comportamento desordeiro e uso inadequado de vários sistemas que causaram a preocupação entre a população. Principalmente os curdos ali estão fazendo uma merda lá em Kawaguchi. Tá? Disse o primeiro-ministro Shigeru Shiba em uma reunião dos ministros relevantes. Tomaremos medidas rigorosas contra aqueles que não seguirem as regras. Então já estou trazendo para você as regras aqui. Tá? E Shiba também anunciou a criação de um secretariado dentro do secretariado do gabinete para formular as políticas relevantes entre os ministérios e agências. Nas medidas abrangentes das políticas básicas, os membros do gabinete acrescentaram na seguinte redação: é importante que os estrangeiros entendam as regras do Japão e ajam de forma responsável para construir uma sociedade harmoniosa. Comitês especiais do Partido Liberal Democrata recomendaram um sistema de triagem rigorosa ao governo. Estrangeiros que permanecerem no Japão por mais de 3 meses devem se inscrever no Programa Nacional de Seguro de Saúde, caso não tenham se afiliado ao Seguro Nacional, Associação de Seguro de Saúde do seu local de trabalho. Aquela velha história. Ou Shakai Hoken ou Nenkin, tá? Do Kokumi. Não tem um choramidói. Os municípios são responsáveis pela arrecadação dos prêmios. No entanto, não há dados nacionais sobre esses pagamentos. O Ministério da Saúde entrevistou cerca de 150 municípios que controlam as taxas de arrecadação de prêmios de seguros de saúde nacional de cidadãos estrangeiros. O resultado mostra uma taxa geral de arrecadação de 93% para japoneses. Já para residentes estrangeiros, a taxa foi de 63%. Então você vê que tem japonês que não paga também. Tá? Mas, de qualquer maneira, você vê que dá 30% aí de diferença entre japoneses e estrangeiros. Alguns governos locais também informaram a Agência de Serviço de Imigração sobre os seus cidadãos estrangeiros que estavam inadvertidamente em atraso com seus prêmios de seguro de saúde nacional. Foi o que já está acontecendo. Tá? É lei as prefeituras notificarem inadimplência. Por isso que eu falo para você, tá devendo, vai lá e tenta negociar, porque aí vai estar o status em negociação, porque senão tu vai se lascar. Tá? Em 2020, a agência iniciou um programa experimental na qual as renovações de vistos eram negadas a menos que os requerentes provassem que estão pagando seus prêmios. Tá? Então você vê que já está rolando. E até o momento, cerca de 30 governos locais participaram do programa. Os pedidos de 27 estrangeiros em atrasos foram rejeitados. Então você vê que já teve 27 estrangeiros aí que foram para fora. Tá. Em relação às partes médicas, divulgada pelo Ministério da Saúde do Japão, descobriu que 65,3% das instituições médicas que aceitaram pacientes estrangeiros tinham contas a receber pendentes. Dos pacientes que deviam dinheiro, 29,3% eram estrangeiros, mas suas contas não pagas representavam apenas 1,4% do total devido. Quando os dados foram apresentados ao LDP, o Ministério explicou que os residentes estrangeiros representavam apenas cerca de 1% dos assegurados para as despesas hospitalares e pagamentos dos cuidados médicos de alto custo. Então, desde 2021,
Então, o Ministério vem coletando informações de instituições médicas sobre visitantes estrangeiros no Japão que devem 200 mil ienes ou mais de despesas médicas, que daria a bagatela de 1.380 dólares. Essas informações são compartilhadas com a Agência de Serviços de Imigração e destinadas ao uso de triagem de solicitação de vistos de curto prazo. No entanto, a participação de instituições médicas é voluntária, então não é obrigatório para todo mundo, e apenas algumas fornecem as informações. Se fosse todo mundo, a coisa seria bem pior. Tá? O governo considerará tornar obrigatório que os governos locais verifiquem a situação dos pagamentos dos contribuintes previdenciários. Então você vê que o governo está considerando tornar isso obrigatório. Todo mundo vai ter que passar isso para o governo. Mas é improvável que essa regra se aplique a instituições de saúde no que diz respeito ao pagamento de honorários médicos. Mas já sabe que a coisa vai continuar. Em maio, o ministro da Justiça, Keisuke Suzuki, anunciou um plano de 7 pontos para 0 imigrantes ilegais. Então eles vão caçar os caras aqui dentro. Dizendo que a segurança das pessoas está sendo ameaçada por estrangeiros que não seguem as regras. Então você vê que o Japão tem o plano de 0 imigrantes ilegais. Com a eleição para a Câmara Alta, prevista para o mês que vem, aquilo que eu já trouxe também, porque vai ter a propaganda ali do dinheirinho, tá? Já para essa eleição também. Por isso que eu trago certas matérias que elas linkam. Elas linkam de uma forma tão perfeita assim, que uma informação de uma completa a outra. Tá? O governo e o Partido Liberal Democrata pretendem atrair eleitores conservadores, adotando uma linha dura em relação aos crimes e acidentes causados por estrangeiros. Então vai começar aqui a aumentar o número de xenofobia aqui no Japão. Xenofobia, nesse ponto, é a discriminação contra estrangeiros. Tá? Então, continuando aqui. Porque a própria palavra xeno, ela já vem de estrangeiro. Ali. Por isso que tem os próprios, assim, os xenofobos, tá? É a parte da parte racista ali. O Ministério da Justiça e da Agência de Serviços de Imigração citaram relatórios da mídia como base para a sua posição mais rígida. Alguns grupos apoiam e protegem os direitos dos estrangeiros, disseram que não há dados objetivos sobre estrangeiros que não cumprem as regras. Porra, tem um monte, porra. Os caras são foda, né? Mas você vê que tem uns caras que querem fazer cortina de fumaça também para estrangeiros fazendo cagada no Japão, né? Mas eles expressaram a preocupação de que as regras mais rígidas do governo possam gerar ansiedade e antipatia em relação aos estrangeiros no país. Isso é óbvio que vai acontecer. Os caras estão montando um monte... Claro que muitas dessas regras eu também concordo. Tá? Não resta dúvida. Porque tem muita gente que faz muita merda. Esses que fazem merdas nesse ponto tem que realmente correr com esses caras. Tá? Mas na parte de impostos, realmente tem que averiguar muito bem o porquê que a pessoa não está pagando. Porque se pega, como já aconteceu comigo, no passado até recente, né, comigo e minha esposa, se pega um atendente de balcão ali da prefeitura que o cara tá azedo no dia, o cara não vai te atender direito, ele não vai te passar as informações, o que você poderia fazer e etc. Tanto que aconteceu isso uma vez, voltei lá no outro dia, peguei outro atendente e consegui fazer toda a triagem, toda a resolução do problema que o babaca do dia anterior não conseguiu. Tanto que ele me viu lá, o zóio dele esbugalhou. Eu olhei para a cara dele e falei assim, bora sem a cabeça. E fiz todo o procedimento. Então o babaca ali, como é que se fala? Passou vergonha? Passou vergonha. Porque eu falei ali quando nós fomos. Ó, ontem eu vim aqui, não consegui fazer tal coisa, tá? Porque aconteceu tal coisa, tal coisa. Então, eu gostaria encarecidamente, se desse para ver alguma coisa, a pessoa pegou, olhou assim, não, dá para fazer sim. Então você vê que tem gente de má vontade dentro das prefeituras, tem muito babaca de má vontade ali, mas tem muita gente bacana também, disposta a trabalhar de uma forma odeira. Por isso que eu falo que não adianta querer generalizar, falando, japonês é isso, japonês que não, são pessoas, pelo amor de Deus.
São pessoas e pessoas têm tendências a fazer caquinhas. Da mesma forma que o governo chinês faz merda, tem muita gente que já rotula o chinês. Não, o povo chinês é uma coisa, o governo chinês é outra. Simples, tá? A mesma coisa aqui no Japão. Tem muita gente que faz merda, pô. Tem muita gente do povo também que faz muita merda. Tem muito japonês racista, pô, tem pra caramba. Tá? Então dá pra negar esse tipo de coisa também? Não dá. Se eu negar esse tipo de coisa, eu seria um puto do hipócrita. Tem muito japonês racista? Tem muito japonês racista também. Mas, graças a Deus, não é a maioria. Se você cair na mão de um racista, como é que se diz? Meu, tu deu azar. Tá? Vai tomar um banho de sal grosso aí, melhorar a sua sorte, porque o teu azar tá pipocando. Mas, de qualquer maneira, tá? Já estou trazendo isso para você. Eu acho que daqui para frente não deve sair grandes novidades em relação a isso. Se sair alguma coisa, vai ser que só refinamento das leis, aí eu vou trazer para você. Mas se for mais do mesmo, não rola. Não vou trazer. Mas você vê que aqui eles deram até data, junho de 2027. Então tome cuidado, tá? Que essas leis anti-estrangeiras vão bater. Então, ressalto, se você tem alguma pendência na prefeitura, vá lá e renegocie isso. Tente renegociar de alguma maneira. Porque na hora que isso aqui entrar em vigor, e se você nesse meio tempo tentar renovar o visto, tu pode se lascar. Tá? Porque eles vão ter que pegar meia dúzia como exemplo. Então vai ter meia dúzia que, dependendo, vai perder o visto ali sem chora me dói. Mesma coisa, você, intercambista aqui no Japão. Ah, eu não pago o Kokumi Hoken, o Kokumi Nenkin, né? E também não trabalho. Beleza, vá lá na prefeitura e vá mexer com isso. Porque, dependendo, pode ser que isso te azede na concessão de um visto futuro, caso você queira ficar aqui no Japão, ou caso você pretenda vir para o Japão no futuro. Então pode ser que isso azede tua vida. Então vá lá e faça esse tal desse Kokumi Nenkin. Eu falo isso porque eu já fiz, teve um tempo atrás que eu usava o Kokumi Nenkin. Tá? Então a pessoa tem que fazer? Tem. Tá? É lei, é estatuto. Tá? Não tem muito como negar. Então só tome cuidado. Tá? E vai vir a parte do dinheirinho vai vir. O povo também, né, que estava falando do arroz, vai ter que engolir um arroz de 2020 agora. Pois é, tá? E eu espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você se planejar para o futuro, porque as coisas estão mudando para esses estrangeiros muito rápido aqui no Japão. Então você vê que para 2027 é um tapa, nós já chegamos à metade de 2025. Então se você for ver, você só tem basicamente 1 ano e meio para resolver essas coisas. Ah, japonês há muito tempo, dependendo, não é não. Tá? Principalmente parte econômica, parte financeira, dependendo, não é. Você vê que as coisas, dependendo de onde você trabalha aqui no Japão, a parte salarial só está caindo por menos horas de trabalho, etc. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Não vá achando que é muito tempo, porque não é. Então tente regularizar isso o mais rápido possível. Tá? Porque senão, já sabe, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e Maido!